Voltei. Não sei se vou conseguir manter o vídeo que eu acabei de perder, tá? Mas não tem problema. A gente deixa depois no Stories essa parte do vídeo que eu mostrei pra vocês, tá? A temperatura do tecido sendo mantida lá embaixo. Esse é um estudo que nós fizemos aqui dentro da KLD. A internet está oscilando pra caramba hoje. E eu o Instagram acabou derrubando a live por causa da conexão. Então, ó, quando a gente tem a temperatura, né, aqui, ó, no tecido, a gente tem a temperatura mais quente embaixo. Então, foi isso que nós fizemos e que a gente reparou lá no nosso estudo. Então, a temperatura fria em cima, ela vai resfriar a superfície e vai permitir que um aquecimento maior seja mantido no tecido, na parte mais profunda desse tecido. Então, isso num tecido morto, né? Nós observamos isso no tecido de porco. Aí, no tecido humano, tecido em vivo, né? Como que funciona isso? A gente tem todo o mecanismo de reestabelecimento da temperatura liderado pelo hipotálamo, que é o sistema termorregulador. Então ali a gente não tem essa manutenção da temperatura, a gente não tem mantendo a temperatura quente lá na profundidade no tecido. A gente tem mesmo o choque térmico acontecendo. Então eu estou entregando uma temperatura quente e fria ao mesmo tempo pelo aplicador. E o nosso organismo, ele funciona diferente também frente ao frio e frente ao calor. Então a gente tem aqui no cérebro, lá no hipotálamo, o nosso centro regulador da temperatura, nosso centro termorregulador. Então lá o termorreceptor vai informar lá para o hipotálamo, olha, tem uma fonte de frio esfriando o tecido. Então a gente precisa manter a temperatura fria em contato mais tempo, e quanto maior for a superfície fria de contato com o tecido, mais esse tecido vai resfriar. Só que ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma vasoconstrição superficial, a gente está fazendo uma vasodilatação profunda, porque o nosso organismo, ele opera para manutenção da temperatura quente. Então o hipotálamo trabalha para manter sempre a temperatura alta, de 36 a 37, né? 35,5 ali até 37 seria a temperatura dos homeotérmicos. Então, se a gente começa a colocar uma fonte muito fria, o hipotálamo fala: quem que é esse frio aí? Fala para esse frio sair daqui, porque aqui a gente tem que pôr uma temperatura quente, nós brigamos para manter a temperatura. Então, todo esse esforço dessa termogênese adaptativa que o nosso organismo faz, isso reverte em um benefício para nós lá no tecido, tá? Eu vou colocar aqui eu vou fixar o comentário. Vamos lá. É de criofrequência, tá? A nossa live de hoje. E aí eu já tinha colocado até umas imagens de uns estudos que nós fizemos e acabei caindo, não sei se vai dar para salvar. Se ficar salvo, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Se não, depois é só entrar em contato comigo no meu perfil pessoal que eu passo para vocês as imagens. Eu vou postar lá nos stories, tá? Então, o mecanismo de regulação pro frio, ele é dessa maneira. O mecanismo de regulação térmica para o calor é mais fácil, é muito mais fácil nós conseguirmos aquecer um tecido do que resfriar o tecido. Por motivos óbvios, né? Porque nós somos homeotérmicos. Então a gente tem aqui nesse aplicador as duas terapêuticas, né? Eu tenho o frio e o calor ao mesmo tempo sendo entregues para o tecido. Então eu estou fazendo um choque térmico externo e o meu corpo ali vai responder também com o mecanismo de termogênese
adaptativa. Então ele vai fazer também um contraste, um choque térmico, e isso vai beneficiar o tecido adiposo e o tecido dérmico, né? O tecido da derme ali, o colágeno, porque o mecanismo de ação vai se centralizar nesse mecanismo de termogênese adaptativa. Então, toda vez que a gente tem um desequilíbrio nesse steady state térmico, né, essa homeostase, nós temos uma resposta termogênica do organismo. Tem vários estudos que mostram isso, né, que quando a gente tem termogênese, a gente tem que ter lipólise. Então, se o tecido esquenta, termólise, a gente tem termogênese. Toda vez que a gente tem formação de calor, que é termogênese, a gente tem que ter lipólise, que é a termólise, que é a quebra do calor. Então, quando o corpo esquenta muito, a gente tem que ter a quebra do calor, que é a termólise. Junto com a termólise, tem lipólise. Então, tem um estudo mais antiguinho, mas ele é super legal para a gente entender da fisiologia, que ele mostra isso. Foi um tecido feito em filhotinho de porco, em leitãozinho, em vivo, e aí eles repararam a resposta termogênica toda vez que eles colocavam o tecido em contato com frio. Então, toda vez que a gente coloca o tecido em contato com frio, a gente desencadeia o processo de termogênese. Só que se o processo de termogênese aumentar muito, o hipotálamo vai demandar o processo de termólise. E aí o processo de lipólise vai acontecer, ele é inerente a esse processo. Por isso que a gente tem aquele negócio, né, que o calor, ele vai fazer lipólise. E é verdade, se a gente aquecer muito o tecido, a gente tem lipólise. E aí que entra o legal da criofrequência, porque ela vai ter um aplicador que vai possibilitar a gente atingir uma temperatura maior lá no tecido de gordura, sem estressar demais aqui a epiderme. Então a gente vai conseguir, né, ter um processo de lipólise efetivo, seguro e muito eficaz, né? Isso a gente tem uma segurança enorme para falar, porque existem vários estudos de radiofrequência, de criogenia, de crioterapia no tecido, e a gente sabe também que o tecido adiposo, ele é sensível ao frio. Então tem um mecanismo também de criólise que acontece ali, que é por diminuição da oxigenação do tecido. Porém, o tecido não pode entrar em hipóxia, porque senão vai haver congelamento e frostbite. Então, eu gosto bastante do mecanismo de ação da crio, porque ele é muito, muito seguro. E aí, o que vai ter de diferente neste aplicador, né? Uma coisa que muita gente pergunta pra mim. Mas se eu já tenho uma radiofrequência, a criofrequência vai me ajudar como? Gente, primeiro a potência, né? Ela vai ter uma potência de 350 watts. Então, uma potência bem elevada, né? Contra aí 100, 30, 140. Os da KLD tem ali em torno de 140, 150 watts. E aí, a radiofrequência criogênica, ela vem aí com uma proposta melhor de 350 watts. Então, ela tem algo a mais, já falando da potência. Depois, ela tem as cerâmicas de Peltier. Aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos aí de cerâmica de Peltier, resfriando esse tecido com mais de 200 watts de potência de frio aí pra gente usar. E nós podemos fazer isso de maneira separada ou de maneira junto, tá? Ou de maneira simultânea. Então eu tenho, além desse frio e calor poderem funcionar de maneira separada e de maneira simultânea, tem também a radiofrequência, ó. Esse eletrodo, ele é ligeiramente maiorzinho aqui, ó, né, ó, tá vendo? Ele é um pouquinho maior do que os outros. Ele oferece pra gente uma radiofrequência monopolar. Então, a gente tem aqui atrás um aplicador do equipamento. No próprio encaixe,
do equipamento, ó, tá? Nós vamos ter um eletrodinho dispersivo, um cabinho, né, pra gente encaixar o eletrodo dispersivo para quando a gente estiver usando a radiofrequência monopolar disponível no equipamento. Posso usar também a radiofrequência hexapolar no tecido, ou eu posso fazer o modo Smart Polar, que funciona o monopolar e o hexapolar simultaneamente. Então, além do frio e do calor poderem ser usados juntos ou separados, tem também a radiofrequência no aplicador corporal. E depois a gente tem um aplicador facial numa radiofrequência bipolar, que vai gelar e esquentar nos mesmos moldes. Ela vai fazer um gelo só, ou a radiofrequência, emissão da radiofrequência, ou a emissão dos dois simultaneamente. Não é só isso, que essa plataforma, esse Hertz Criofrequência, aqui da KLD, é uma plataforma, gente, de tratamentos, tá? Porque ele vai ter, além desses dois aplicadores que eu mostrei, vão ter também os aplicadores para estética íntima. Então é um aparelho bem completo. Se você ainda não tem um equipamento, né, de radiofrequência, você quer trabalhar com as ponteiras de radiofrequência convencionais, por exemplo, radiofrequência tripolar, radiofrequência hexapolar, uma ponteira menor só monopolar, bipolar de vários tipos, aí também tem a opção de encaixar aqui as ponteiras de radiofrequência convencional, que vem todas essas que eu falei, tá? Então tem várias versões o equipamento e você vê a qual funciona melhor para você. A gente gosta bastante de trabalhar com a criofrequência, porque, eu tava falando isso, né, na primeira vez que eu entrei que o vídeo caiu. A criofrequência é a mesma coisa do que radiofrequência criogênica? Sim, é a mesma coisa, né? Nós postamos até um Reels ali para esclarecer essa dúvida que muitas pessoas ainda tinham. Porque se a gente, há um tempo atrás, fosse procurar na literatura artigos sobre essa modalidade de criofrequência, não existia, porque era um nome comercial. E para exatamente definir o uso do frio e do calor no mesmo aplicador. E agora, acho que até já tem alguns artigos que trazem esse nome mesmo, mas para a gente achar artigos científicos, procurar os efeitos, né, procurar estudos, a gente tem que procurar pelo nome radiofrequência criogênica, que é um nome científico dessa técnica. Tem vários equipamentos que usam essa mesma tecnologia. E aqui no painel do equipamento também tem protocolos prontos. Eu vou ligar ele um pouquinho aqui pra gente, enquanto eu vou falando para vocês. Ele faz um barulhinho na hora que a gente liga, tá? Porque ele é um equipamento refrigerado a água, tá? Ele não é um equipamento refrigerado a ar. Nossa, mas por que, Bianca, que ele é um equipamento refrigerado a água? Porque, gente, o aparelho que é refrigerado a ar, ele não faz o resfriamento na cerâmica de Peltier. E aí, depois de um tempo, a hora que você coloca em contato com a pele, lembra que eu falei sobre a termogênese adaptativa? Toda vez que tá muito calor ou muito frio, enfim, o nosso organismo ele se adapta àquela temperatura, né? Ele vai ativar o mecanismo de vasodilatação, de vasoconstrição lá no hipotálamo. E aí a gente vai ter um resfriamento ou um aumento da temperatura, dependendo da temperatura do ambiente ao qual a gente foi exposto. A mesma coisa acontece quando a gente tem esse calor por condução ou frio por condução. Então, o nosso corpo, ele representa o sistema de arrefecimento, ele que vai fazer esse balanço. Então, se eu coloco uma ponteira em contato com a minha pele, que é refrigerada a ar, o meu organismo vai aquecer demais para combater aquele frio, né? Para entregar a temperatura lá para a homeostase. E aí, a gente vai ter esse calor do corpo que aumentou sendo transmitido para a placa por condução e a placa vai esquentar.
Então ele precisa ser refrigerado a água, porque aí a água vai ficar passando por ali, a água vai gelar essa cerâmica de Peltier e a água vai ser responsável por manter esse Peltier gelado, congelado, para transmitir essa temperatura fria para o tecido. Então, por isso que ele vai fazer esse barulhinho aqui, que ele é refrigerado a água, tá? Então aqui, ó, eu vou ligar o equipamento. A parte de radiofrequência é possível a gente mexer, a crio não. Então, por exemplo, se eu quiser usar só uma crio, como se fosse uma criogenia no tecido, sem a radiofrequência, é possível? É possível. Inclusive tem um protocolo maravilhoso que a gente faz para gordura localizada, que é resfriar bastante o tecido por uns 7, 8 minutos mais ou menos. A gente fica usando só a ponteira fria. Depois a gente desliga e entra com a ultracavitação, tá? Então, um protocolo bem legal, porque daí ele vai restabelecer a reperfusão tecidual ali bem mais rápido e vai ter um efeito bacana na gordura, na lipólise. Então aqui ele tá fazendo um barulhinho, se estiver ruim o som me avisa que eu coloco o microfoninho. Eu vou deixar ele aqui pra gente ver, ó, ele já tá começando a ficar geladinho. Então, mais ou menos uns 3, 4 minutinhos aqui, às vezes até antes, ele já vai apresentar o congelamento do aplicador. Então, uma coisa que também, se ninguém perguntou ainda, mas sempre me perguntam. Ah, Bianca, eu tenho que deixar gelado? Eu tenho que esperar gelar primeiro? Não necessariamente, tá? Mas, como o equipamento tem essa proposta de entregar uma criogenia junto com as ondas de radiofrequência, eu gosto sempre de esperar um minutinho ou 2 ali, deixar aquele aplicador gelando. Ele vai atingir uma temperatura de menos 18 graus. Achei muito gelado. Tô com a mão aqui, eu já não tô conseguindo ficar com a mão aqui, que tá muito gelado esse aplicador. Daqui a pouquinho ele vai começar a congelar. E aí a gente vai poder trabalhar. Então, você pode trabalhar com a criogenia primeiro e depois você essa radiofrequência, ou você pode já deixar ele gelar só alguns segundos e já ligar a radiofrequência e aí entregando essa terapia do choque térmico, ou você pode usar dessa maneira também, fazer o gelado primeiro e depois entregar o quente, que é a radiofrequência. Aí na radiofrequência a gente tem os parâmetros ali para programar. Então é possível a gente trabalhar as frequências de 640 kHz, frequências de 1200 kHz e frequências de 2400 kHz. Como eu já falei para vocês aqui anteriormente, em outros vídeos, né? Inclusive até expliquei isso em um dos vídeos que eu fiz de perguntas e respostas de eletroterapia. A radiofrequência, esse nome, radiofrequência, é um nome muito amplo, gente. O celular emite ondas eletromagnéticas. A Wi-Fi é um tipo de radiofrequência. Lá antigamente na fisioterapia, a gente tinha equipamentos de radiofrequência distintos, com frequências distintas, com potência distintas, mas que visavam atingir as mesmas profundidades no tecido de repente, tá? Então, assim, lá antigamente, se a gente falasse para o fisioterapeuta, eu vou te vender um equipamento novo agora de radiofrequência, o fisioterapeuta ia olhar para você e falar assim, mas você está falando de qual radiofrequência? De micro-ondas? De ondas curtas? Qual radiofrequência? Então, se a gente não especificar qual é a técnica que a gente usa para gerar radiofrequência, isso pode gerar uma grande confusão no funcionamento dos equipamentos. Então, o permear das ondas magnéticas no tecido, elas têm um comportamento diferente quando a gente fala de frequência. E quando a gente fala de potência ou de aplicador, dependendo da radiofrequência,
a gente vai ter um outro comportamento de permeação dessa onda e isso vai causar uma confusão gigante. Então aqui no Hertz, como que ele funciona? O Hertz utiliza as correntes elétricas de alta frequência para gerar calor no tecido. O campo eletromagnético que vai ser gerado em razão da propagação dessas ondas elétricas de alta frequência não é a radiofrequência, ele é só um campo eletromagnético e não tem como eu mensurar a ação desse campo eletromagnético no tecido, mas tem como eu mensurar a permeação e qual profundidade a corrente elétrica que vai proporcionar o calor está no tecido. Então essa frequência que a gente está vendo aqui no Hertz é a frequência de emissão da onda. Então se eu tenho uma corrente elétrica que vai entrar em contato com o tecido, eu vou usar toda a minha sabedoria de corrente elétrica para precisar a profundidade desse equipamento, né? Então sendo assim, a frequência de 640 é mais superficial, a de 1200 é intermediária e a de 2400 é mais profunda. Essa frequência, ela se torna totalmente irrelevante quando a gente está falando de potências diferentes, por exemplo, tá? Isso vale para a frequência, ela vale para saber a profundidade quando o aplicador é o mesmo, a potência é a mesma e a distância entre os eletrodos é a mesma. Ah, o Fernando quer que eu faça uma pose. Vai, eu vou fazer uma pose com o aplicador gelado aqui, ó. Pronto. Espero que você tenha feito um print bem bonito meu. Um beijo pra você, Fernando. O Fernando sempre tá aqui, ele faz um print, virou meio que agora uma tradição, né? Toda vez ele tem que fazer um print pra mim aqui. Então, gente, olha esse gelo. Olha que legal. Eu vou raspar aqui, ó. Vou raspar aqui com a minha caneta, ó. Olha só. Todo o poder desse gelo aqui. Eu tô de filtro, né? Olha que legal. Esse gelo aqui, ó, tá funcionando só o gelo, tá? E ele tá com uma temperatura. Eu prometo fazer uma live outro dia pra vocês, mostrando com a câmera termográfica as temperaturas, tá? Mas e aí, Bianca? Quando a gente usa essas terapias de choque térmico, a gente não mede a temperatura? A gente não mede a temperatura. Ah, tá. Mas e não tem um perigo de queimar? Não, porque o mecanismo de ação é outro. O nosso mecanismo de ação deste tipo de equipamento é o choque térmico. É você aplicar o calor, frio, calor, frio, calor, o frio. E o corpo responder tentando manter a temperatura, Isso vai desencadear um desequilíbrio no steady state térmico lá no hipotálamo. Isso vai causar liberação de diversas proteínas de choque, do frio e do quente, HSP40, HSP70, HSP90. Tem outras HSPs também sendo estudadas, que é a Heat Shock Protein, proteína de choque. Tem outras delas sendo estudadas na literatura, inclusive frente aos diferenciais de temperatura que a gente sofre. E as ações, olha, gente, ela tá até felpuda aqui, sabe? Tá até macio de tanto gelo nesse aplicador. Então é por isso que não tem perigo, porque ele vai fazendo vários ciclos de choque térmico. Então é por aí. A gente fala assim, nossa, mas como que eu vou saber? Porque eu preciso manter a temperatura do tecido. Então a gente pode fazer por tempo. Tem vários protocolos validados na literatura científica. Esses artigos foram publicados no PubMed
e foi um desenvolvimento de um estudo da Patrícia, de vários estudos da Patrícia Frois, tá? Um beijo pra ela. A Patrícia é uma referência na ciência, né? Realmente ela é uma mulher muito científica, muito inteligente, e ela trouxe essa luz para esse assunto. Então, a criofrequência, ela não vai ter o objetivo de manter a temperatura, porque nós vamos estar fazendo várias vezes o choque térmico. Então, a Patrícia fez e validou na literatura um método que você pode usar, que é aplicável para qualquer equipamento de criofrequência. E você faz por tempo, por potência e pelo tamanho do aplicador, tá? O que a gente recomenda aqui na KLD? A gente recomenda uma dosimetria por tempo. Então, eu sei que eu preciso manter esse diferencial de temperatura no tecido para eu conseguir ativar o hipotálamo e fazer todo esse processo. Eu preciso de mais ou menos 5 a 8 minutos ali numa região corporal. Então, eu vou dividir quadrantes ali de 10 por 10 e vou ficar de 5 a 8 minutos em cada quadrante, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Fernando, ok, conseguiu, que bom, pelo menos eu não vou ficar com careta. A Gabi perguntou pra gente, ó, consigo fazer um protocolo bom para flacidez e gordura? Sem dúvida nenhuma, tá? Inclusive, é uma coisa que eu recomendo muito. Eu vou desligar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês me ouvirem, tá? Então, ó, um protocolo que eu recomendo demais quando é muito difícil você ter um paciente que vem na sua clínica e ele não tem gordura junto com flacidez, né? Isso é muito incomum, a maioria tem os dois de forma associada. Então, é interessante que você faça o tratamento de gordura junto com o de flacidez. Nós temos no nosso organismo os mecanoreceptores, que eles estão ali para medir também a distensão do tecido. Então, se a gente emagrece muito rápido, a gente não ativa nosso mecanoreceptor e aí a flacidez de pele fica mais evidente. Antigamente se falava isso, mas o ultrassom causa flacidez de pele. Não era o ultrassom, gente. É essa perda de gordura muito rápida que evidencia mais a flacidez, porque a gordura, ela é um arcabouço da pele, né? Enquanto a gente tem gordura por debaixo da pele, a pele fica esticadinha. Se eu tiro de repente essa gordura, o que acontece? A pele vai demonstrar esse aspecto mais frouxo que não estava dando para ver por conta da sustentação da gordura. Então, Gabi, para você trabalhar o protocolo de gordura e flacidez, você pode trabalhar tranquilamente com a criofrequência. Ela vai dar um resultado bem legal nos dois, porque ela vai ter, não pela manutenção da temperatura, esse estímulo no colágeno e na gordura, mas pelo choque térmico. Então você vai conseguir ter um resultado bem legal quando você tiver os dois para tratar. Mas eu recomendo que você esquente esse tecido de 15 em 15 dias com a radiofrequência, tá? Você faz uma vez por semana o choque térmico e uma vez a cada 15 dias você estimula o tecido de colágeno só com a rádio, só com o calor. Isso dá um resultado muito legal, tá? A gente tem um material aí que está sendo confeccionado aqui que a gente vai disponibilizar para vocês quando estiver pronto, nos nossos e-books. Enquanto isso, você pode, para todo mundo que estiver assistindo a gente, no final da live, solicitar por direct uma apostila didática do equipamento. Ali tem algumas informações, algumas sugestões de protocolo, e aí você pode ficar por dentro de mais sobre essa tecnologia, tá? Assim como no facial também, né? A gente tem às vezes aqui na papada, que é uma coisa que muita gente pergunta também, um fruto de muita dúvida. Aqui, gente, às vezes a gente não tem só gordura, ou às vezes a gente tem bastante flacidez de pele porque perdeu o contorno. Então, na verdade, tem um acúmulo de gordura aqui pelo fato de ter perdido sustentação, mas não que seja gordura localizada. Se essa gordura está sendo acumulada aqui por falta de sustentação no tecido, a gente vai fazer muito tratamento para gordura ali, pode ser que a gente não tenha o resultado que a gente espera.
Então a gente vai trabalhar das duas formas, é óbvio que a gente vai avaliar, mas vai trabalhar das duas formas também, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar, gente, aqui nos comentários, tá? Eu vou respondendo pra vocês. Deixa eu tentar colocar de novo aqui aquela imagem. Ó, eu vou colocar bem rapidinho, só pra vocês verem aqui a imagem dos estudos que eu tava falando no início, quando caiu o primeiro vídeo. Então aqui, ó, nesse criorádio, a gente fez os dois no tecido de porco, e do outro lado aqui, nós fizemos só a radiofrequência, o mesmo protocolo que estava na literatura, durante 5 minutos na potência máxima do equipamento. E com esse termômetro sonda, a gente reparou que lá embaixo, quando a gente usa só a radiofrequência, não acontece nada no tecido de gordura. E quando a gente usa criorádio, a gordura ela foi cozida mesmo, ela ficou bem molinha e ela chegou até sair. Eu vou postar uma foto no meu Instagram pessoal, tá? Eu vou parar de compartilhar porque eu não sei se foi isso que derrubou a live, tá? Mas eu prometo divulgar pra vocês essa imagem no meu stories, do meu Instagram pessoal. E aí vocês podem ficar à vontade para tirar algumas dúvidas por lá também. Então a gente faz muita pesquisa e desenvolvimento. Eu não sei se eu falei isso nesse vídeo ou no vídeo anterior, tá? Mas aqui, quando esses equipamentos aqui, que a gente tá vendo aqui, ó, quando a gente lança o equipamento, para o público, a gente lançou aquele equipamento agora. Mas para o equipamento chegar nesse estágio que ele tá aqui, ó, tá? Ele já existe há muito tempo para nós. Já sim, Neuza, esse equipamento está disponível para venda, tá? É só você entrar no direct depois, no nosso direct aqui da KLD e chamar um consultor de vendas que ele pode passar para você mais informações, tá? Qual ponteira usa para papada? Já vou falar disso. Então, quando o equipamento ele nasce, ele é lançado, quer dizer, aqui dentro da KLD ele já foi lançado há muito tempo, porque a gente faz, como em qualquer projeto, um levantamento bibliográfico, aí a gente vai estudar sobre aquela técnica, depois a gente faz um protótipo para ver a viabilidade, depois a gente testa, depois a gente desenvolve os estudos clínicos, depois a gente manda tudo para a Anvisa e a Anvisa aprova e aí a gente pode vender, tá? É mais ou menos assim, resumidamente, assim que acontece um equipamento que é projetado na empresa, né, gente? Porque, ó, a KLD é uma empresa que fabrica tudo. A gente fabrica o nosso equipamento desde o começo. Ele primeiro é um projeto, primeiro ele é um rascunho, depois ele é um protótipo e aí a gente vai construindo o nosso equipamento. Não é nada importado, nada chinês, nada que vem pronto, tudo a gente que faz, tá? E vai fazer quase 40 anos que a gente faz dessa maneira. Então, ó, vamos lá. Ah, deixa eu colocar aqui também, ó. Eu vou colocar meu Instagram aqui, mas eu não vou fixar, tá, pessoal? Porque eu não posso tirar o tema da live, tá? Então tá aí, ó. Bianca Longo com 2 L's, é o meu arroba. Depois entrem lá em contato comigo que eu vou postar a foto dos estudos para vocês verem. Pra papada, a gente pode usar essa ponteira, que é aquela que vai ter a radiofrequência com a radiofrequência hexapolar e a monopolar juntas, ou a gente pode usar a radiofrequência bipolar, tá? Inclusive, essa ponteira é mais indicada para papada, para contorno, para área dos olhos, porque ela é uma ponteira que foi feita para região facial, tá? Mas de repente você tem uma paciente que tem um rosto muito grande, que tem bastante tecido, né? Ela tem bastante pele no pescoço, bastante papada. Aí, ó, até cabe a ponteira multipolar, tá? Sem problema nenhum. Quem tem melasma pode fazer criofrequência? Jéssica, olha, o melasma, mesmo nos casos de criofrequência, a gente tem que tomar um cuidadinho, tá? Então eu sempre falo a mesma coisa. Melasma e temperatura quente ou temperatura fria, porque o frio também induz a uma pseudo-inflamação, né? Ele também é um pouquinho agressivo. Então,
Primeiro, como está o melasma? Ele é grande? Tem várias áreas de acometimento? A paciente tem eritema malar junto com um sintoma do melasma? Ele está controlado? Tudo isso a gente tem que ver antes. Porque se o melasma não está controlado, ele pode sim piorar, tá? É muito relativo. Inclusive, gente, tem até estudos científicos indicando tratar melasma com radiofrequência, tá? Então, a gente tem que ter cuidado também, até com os artigos científicos. Então, assim, é uma contraindicação, tá, Jéssica? Relativa. Pode ser que você possa fazer e pode ser que você não possa, tá? Tem que avaliar bem direitinho a sua paciente. Então, na papada, você tanto pode usar a ponteira multipolar do que a ponteira ou a ponteira bipolar, tá? Eu tenho outro aparelho de radiofrequência. Qual ponteira pode usar? Na papada, você fala? Ó, na papada, a gente indica ou a ponteira tetrapolar, aquela que tem 4, ou a ponteira tripolar, às vezes dá pra usar. E nos casos onde tem mais tecido, pode usar a ponteira hexapolar, tá? Então, você vai... Salvo algumas exceções ali, até dá pra usar a ponteira mono. Mas eu, Bianca, não gosto muito de usar ponteira monopolar no rosto, né? Com corrente elétrica passando, porque a gente tem que pôr o eletrodo dispersivo em uma região próxima do rosto, né? Então eu não gosto muito de usar, tá? Mas você nada te impede de usar essa ponteira, certo? Então, ó, meninas, lembrando que ao final da live vocês podem solicitar a apostila didática de vocês do Hertz Criofrequência aqui por direct. Quem se interessou também pelo equipamento, quiser saber mais informações com a equipe de vendas também pode. Olha quem chegou na minha live! A nossa musa, Lilian Scarpim. Um beijo muito grande pra você, Li! Que saudades de você! Estamos aqui falando sobre criofrequência. Essa tecnologia é incrível, gente. Eu sou apaixonada por radiofrequência, por criofrequência, né? Por eletroterapia de uma maneira geral. Eu amo, né? Eu gosto muito. E é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar. A gente, né? Outro dia me perguntaram: ai, Bianca, a criofrequência, ela é uma evolução da radiofrequência? Se a gente for parar para pensar nas características técnicas, a gente pode dizer que sim, ela é uma evolução. Porque outro dia mesmo, eu dei uma dica por aqui, no Instagram da KLD, sobre radiofrequência convencional. Poxa, Bianca, mas eu quero trabalhar um abdômen com a minha radiofrequência monopolar e eu acho ela muito pequena, eu acho que ela demora muito. Aí, eu dei uma dica. Quando você tem um abdômen muito grande, você precisa manter esse abdômen aquecido muito tempo, uma vez que o seu equipamento é de radiofrequência, você precisa aquecer o tecido. Então você vai usar a ponteira, sei lá, hexapolar por todo o abdômen e depois você vai usar a ponteira monopolar, só priorizando aquela região onde tem mais acúmulo. Aqui eu não preciso fazer isso na criofrequência, porque eu tenho radiofrequência mono e radiofrequência hexa no mesmo aplicador. Então eu já faço isso junto. Então eu trabalho uma superfície e uma profundidade ao mesmo tempo. Então com isso eu vou diminuir o tempo de sessão, né? Aprofundar mais, porque também a potência é bem maior, né? Lá na radiofrequência convencional, no Hertz menor, no Hertz Smart, eu tenho uma potência de 140 watts. E nesse daqui, criofrequência, eu tenho uma potência de radiofrequência de 350 watts. Então é bem alta, né? Então vai entregar mais energia em menos tempo.